Bom, vamos lá então. A ideia do vídeo é para mostrar para vocês as funcionalidades, né, o tipo de operação possível, formas de configuração desse controlador, que já é um controlador mais antigo, né? Ele é de um fabricante turco, da Takom. Mas de qualquer forma tem um funcionamento, no meu entender, no meu ver, não é muito bom. E atende às necessidades assim, quando o sistema básico, comando e monitoração de sistema de funcionamento de motor, transferência de carga em sistema aberto. E então ele faz uma operação, para mim, bem razoável, bem funcional. Então a ideia é mostrar isso para vocês, porque ultimamente eu ando encontrando bastante deles aí nas manutenções que eu ando fazendo, né? Então em operação normal. Então vamos lá. Ele é um DKG 307. Originalmente, né, o DKG 307, ele tem a apresentação dele é escuro, né? A parte frontal dele é escura, semelhante a esse aqui, né? A cor e tudo mais, não o formato é o mesmo desse aqui. É que esse daqui, no caso, ele foi montado por um fabricante específico no grupo gerador, num painel de comando, né? E aí o fabricante fez esse adesivo, provavelmente com autorização do fabricante original, né? E colocou ele em branco, mas é exatamente a mesma coisa, só que escuro, tá? Então é o que eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar o que são esses leitores, né? Leitores, aqui vocês podem ver que já está lendo a bateria, que eu só entrei com alimentação de bateria para mostrar para vocês, né? Aqui ele lê corrente de consumo da carga, né? E aqui as tensões. Aqui em cima ele informa o funcionamento do gerador, se o gerador está alimentando a carga, né? Esse símbolo de carga, como vocês devem saber. E aqui se existe a presença da rede concessionária, né? Se ela está normal ou anormal. No caso aqui está normal porque eu não estou entrando com ela na alimentação, e se está alimentando a carga ou não. Aqui os alarmes que ele sinaliza pra gente, né? Todos os tipos de alarme. Não vou entrar muito em detalhes assim do que está escrito aqui, porque senão já vai demorar bastante o vídeo. E os botões de comando, de leitura e configuração, né? Então, o 0, botão off ou parada do motor. A, automático, né? O equipamento trabalha em sistema automático, monitorando a rede. É um sistema AMF, né? Partida do motor em sistema manual. E esse botão significa que você quer fazer um teste com o equipamento em carga, tá? Aqui ele vai sinalizar, ele vai te mostrar todo o funcionamento dos LEDs, né? Se está todo mundo funcionando bem, né? Teste de LED. E também para você aumentar, né? Ele é crescente quando você for fazer a programação. E esse aqui é o silenciador de alarme e também é o botão decrescente na programação. E esse botão aqui é tanto para você fazer as leituras, né? Se você for apertando ele vai te mostrando as leituras. Não vai fazer leituras, como eu disse, porque ele não está conectado a nada. Então é só para mostrar mesmo configurações. Então você vê que ele, na parte inferior aqui, ele muda a informação do LED, por exemplo, VDC, tensão de bateria, tensão contínua. Ele leria as frequências do motor gerador, consumo em quilowatts, pressão do óleo do motor, temperatura do líquido de arrefecimento do motor e nível de combustível, o que tiver configurado para fazer as leituras, tá? Então, basicamente, a frente do controlador é isso.
E aí na parte traseira você tem as conexões. No caso aqui o que eu conectei foram a entrada de negativo e positivo da bateria. Se você ligar invertido, não vai queimar o equipamento, ele simplesmente não vai ligar, né? Tem uma proteção interna, mas melhor evitar, se for possível, né? Então, o que são as conexões? Aqui em cima, né, você tem o monitoramento de tensão de gerador e aqui o monitoramento de tensão de rede. No caso aqui, esse contato número 1, o GC, é a saída para alimentação do fechamento da chave de transferência, do contator, do disjuntor, do que quer que seja, tá? Aí a leitura de cada fase, né? L1, L2, L3 e o neutro. Da mesma forma, do lado da rede concessionária, ele lê neutro, as 3 fases, né? E também a saída do contator de fechamento ou abertura da transferência, certo? Aí aqui embaixo, o que a gente tem? Então, como eu já disse, né? A bateria, negativo e positivo. Aí aqui você tem um sensor de nível de combustível, que são entradas no caso, né? Aqui você tem o sensor de pressão do óleo do motor, óleo lubrificante. Sensor de temperatura do líquido de arrefecimento ou água, como a gente fosse preferir. A entrada da informação de carga do alternador do motor, né? E aí aqui já são saídas. Aqui é uma saída para um relé de alarme, se você quiser sinalizar com algum tipo de sirene. Aqui é a saída para a parada do motor, né? Stop. Se você tiver um solenoide, né? Para acionamento de parada. Aqui é a saída de partida do motor, né? Para o motor de arranque. E aqui é um sistema de liberação de combustível, né? Para o funcionamento do motor. Um solenoide também, ou um outro sistema qualquer que tenha um corte de combustível, né? Aqui são entradas. Aqui é uma entrada do botão de emergência, né? Emergência stop. Aqui é uma entrada configurável, né? Você pode configurar, é um sobressalente, né? Uma entrada sobressalente. Essa entrada aqui é para você fazer um bloqueio de programação. Se você jogar um sinal negativo aqui, como dá para ver no próprio manual, se você entrar com o sinal negativo, você bloqueia a programação. Então aí ninguém consegue fazer a programação pela frente do controlador, pelo HIM do controlador. Entrou com negativo aqui, não dá para mexer, fica travado. Outra entrada sobressalente pode ser configurável. Aqui é nível, né? Se você tiver um sensor de nível de líquido de arrefecimento ou água do radiador, ou como você preferir, você vai ligar aqui. Aqui são sensores analógicos, tá? De temperatura, né? Do líquido de arrefecimento e da pressão do óleo do motor. Aqui você pode entrar com um sinal do carregador eletrônico de bateria. Ele vai saber se está funcionando bem ou não, né? Um sensor de temperatura do óleo lubrificante. Aqui os MPU, no caso, o que é? É para você fazer o monitoramento do motor. Ou se você tiver, né, a MPU do motor, o módulo de proteção, né, a unidade de proteção. Ou se você tiver um motor eletrônico, né? Tipo uma saída J para entrar com o sistema do motor eletrônico. E aqui são as entradas dos TCs, leitores de corrente, né? Tá vendo aqui, ó? Positivo e negativo, positivo e negativo, positivo e negativo, mesma coisa. Ele tem umas extensões laterais aqui também. Tá vendo? Aqui é uma extensão para você fazer com conexão e é configurável, né? E aqui a entrada RS232, seria o RS232, tá? Então é basicamente isso, as informações necessárias para a instalação. Lógico que tem alguns detalhes que, se quiser se aprofundar, ele tem um manual em português, é fácil de conseguir, né, pela internet, é só baixar que você consegue
essas informações com muita facilidade. Mas também, se for o caso, se for preciso, se vocês quiserem, também estou à disposição. Alguma coisa que eu puder ajudar, eu vou fazer. Então, a apresentação do equipamento é isso. Então, agora a gente entra nos modos de programação, que é um assunto bem interessante desse tipo de controlador também, né? Você pode programar temporizadores, os limites de operação e configurar a unidade todinha, né? O controlador todo. Para entrar no modo de programação, você tem que segurar a tecla menu apertada por 5 segundos. Aí o que acontece? Ele aparece aqui, ó, PRGM, que é modo de programação. Aqui seria o número, né? Da programação. A gente tem que usar o manual mesmo, né? Porque são 243 parâmetros num total, tá? Então, para decorar tudo isso, ou tem que ter um chip de memória, um cartão SD no cérebro. Talvez até alguém consiga que mexa com frequência, né? Pode ser que consiga. No meu caso, que eu faço manutenção em diversos tipos de equipamento e marcas, então normalmente eu não decoro todos os parâmetros, eu preciso seguir o que está no manual, tá? Então a gente, para entrar no programa, porque assim, se você apertar rapidamente, você, que nem eu falei, você muda as leituras, né? Ok, aí se você segurar por poucos segundos, ele muda a tela de leitura. Então você vai ler hora trabalhada, você vai ler outros tipos de parâmetros também, data, né? Time de programação e outros itens assim. Aí quando você acaba de fazer a leitura, ele volta na tela inicial, né? É só você ir modificando aqui. Para entrar no modo de programação, tem que apertar essa mesma tecla menu e manter apertada ela pelo menos 5 segundos. Não apertei, tá vendo? Ela só mudou de tela. Aí se eu seguro 5 segundos, até aparecer lá programa. Lá apareceu o programa, então entrou na tela de programação, tá? Se você tiver se você tiver colocado, né, entrado com um cabinho, onde eu falei que é o bloqueio de programa, né, que é o contato, né, a entrada do conector aqui do número 23, se você entrar com um sinal negativo lá de bateria, né, ele vai ficar com essa programação bloqueada. Então você vai entrar, mas ele já vai retornar, porque ele não vai permitir. É uma segurança para que alguém não autorizado por algum motivo venha fazer alguma alteração involuntária, né, ou até mesmo voluntária. Tá? Então se você colocar essa entrada negativa ali no 23, ele não vai permitir a alteração de programação. Bom, de qualquer forma, você entrando em modo de programação, aí para você navegar entre os programas, né? Apagou de novo, que volta rápido. Se você não fizer nenhuma operação, ele sai do programa, tá? Então, o que vai acontecer? Você tem que segurar os 5 segundos. Entrou em programação. Aí para você mudar o parâmetro de programação, você tem que apertar também o menu. Vai mudando os parâmetros de programação, tá vendo? É aquilo que eu falei. Vamos até o limite. Peraí, vamos lá. Tá. Então aqui, ele tem dois níveis de programação, tá? Esse primeiro nível, ele vai até o 57. Se eu conseguir ver bem, mas eu acho que é isso mesmo. Vamos lá. Ele vai até o parâmetro 57, que é o nível 1. Vamos lá. 58. Então ele vai até o parâmetro 58 no nível 1. Se você precisar entrar em todos os parâmetros, né? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que apertar a tecla OFF, né? O botãozinho 0, junto com a tecla menu. Entendeu? Para acessar todos os parâmetros. Aí você vai, aperta, mantém,
ele vai entrar. Aí aqui, sim, você vai ter todos os parâmetros, quer ver? Tá vendo ali? Tem muito mais parâmetros para você poder configurar. Dá pra fazer bastante coisa. São 243 parâmetros, né? Então tá. Então é isso a princípio, né? E para você voltar ao normal, você pode apertar a tecla 0, né? O off, ele volta ao normal. E fica tudo tranquilo da mesma forma. Como eu disse, quando você entra em programação, né? Segura 5 segundos. Entra em programação, aí você colocou, por exemplo, no parâmetro 1. Para você aumentar os níveis, né? Isso aqui ele vem com uma programação de fábrica, né? Então para você aumentar ou baixar o nível, você tem que, tá vendo aqui, ó? Você tem que alterar aqui, porque é nesse display que ele vai te dar o valor que está configurado. Então parâmetro 1 você vai configurar através daqui com as setas para crescer ou decrescer o valor que está configurado, né? Aí para você saber a definição dos parâmetros, aí sim que você vai ser obrigado a ter ou ter um manual, né? Ou então vai ter que ter uma memória muito boa. Então, por exemplo, esse parâmetro 1, no caso, né? É o limite de sobrecorrente, né? Você coloca o valor de corrente limite que você pretende deixar configurado e ele vai trabalhar dentro desse limite. Se ultrapassar o limite, ele vai sinalizar a falha, provavelmente vai derrubar a chave de transferência e vai parar o equipamento, né? Outra coisa, você não consegue retornar os parâmetros. Se você, eu saí do 0 já fui para o 1, você não consegue voltar. Você teria que parar tudo de novo e começar tudo de novo se você quiser voltar para um para outro parâmetro que você quer. Ele também registra eventos, né? De alarmes, falhas, funcionamentos, transferências. E ele registra os últimos 100 eventos. Esse controlador também aceita a programação para funcionamento semanal, né? Com ou sem a transferência de carga. Basta você fazer as programações e manter o equipamento em automático, né? E ele vai atender a programação que você tenha feito. É possível também você fazer comunicação via Modbus, né? E são possíveis por 3 formas, né? Ou você usando a porta serial, essa RS232, né, que tem no equipamento. Você pode usar um conversor externo, RS422-485, ou você pode usar um modem externo. Para isso aí você vai ter que ter as faixas de endereço, fazer as configurações necessárias, tá? Mas aí já é um outro detalhe. Outra coisa aqui também é importante dizer, é que se você for fazer a conexão para a comunicação com motores eletrônicos, né, na porta J1939, não é necessária a instalação de resistor de 120 ohms, porque ele já está incluso dentro da unidade, então não é preciso você colocar como em algum outro tipo de controlador, tá? É só fazer a entrada e a configuração que ele vai fazer a comunicação. Então, a princípio eu disse que não usa o computador para fazer a programação, mas na verdade ele tem aqui a porta, né, RS232, e é sim possível fazer a programação via PC, monitoramento remoto, partida de parada remota, mas o que acontece? Ele vai precisar de alguns cabos, adaptadores, né, que você teria que conseguir de alguma forma, ou até pela própria Datacom, que não é muito viável, né? E aí eu não sei até que ponto é interessante esse tipo de situação, já que é possível fazer a programação aqui pelo HIM mesmo, então é que eu no meu caso, eu acho que não é viável, né? Mas de qualquer forma é possível sim, se você tiver o adaptador, né? Para fazer a conexão, você vai conseguir fazer
monitoramento, porque ele tem um software, o nome do software é o Rainbow, fornecido pela Datacom, tá bom? Se você vai fazer a manutenção no equipamento desse modelo, provavelmente pegar o manual do usuário, né? Se você não conseguir, você pode entrar em contato comigo, que eu forneço para você, não tem problema nenhum. E aí você leva esse manual do usuário com essas informações de todos os parâmetros, né, que são vários, para você poder fazer a configuração correta do equipamento, tá bom? Então é isso. Espero que tenha dado para entender. Se não deu, espero que vocês me deem uma informação, um feedback. E qualquer dúvida, qualquer problema que vocês tiverem, eu posso estar ajudando de qualquer forma, tá? Obrigado, um abraço a todos, até a próxima.